Paz do Senhor, igreja. Amém. Já fomos muito abençoados esta noite. Amém. Muito abençoados. É sempre um privilégio quando estamos na casa do Senhor, nos reunimos como sua noiva e buscamos a sua face para que Ele faça morada em nós. Irmãos, as palavras dos homens são sempre boas, mas não há nenhuma palavra melhor do que a palavra divinamente inspirada pelo Senhor. Ela nos revela o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. E eu queria convidar a igreja a ler comigo Provérbios 8. Vamos todos ler, porque a cada dia nós aprendemos coisas novas. E houve uma coisa que aprendi desde que começámos a ter a nossa escola bíblica, através do nosso pastor Érico, que a palavra só se revela à nossa vida quando nós a lemos e quando a constatamos. Portanto, se a ouvirmos, ela não tem o mesmo efeito de quando nós a lemos. Então eu convidava a lermos o Provérbios 8 e comecemos no versículo 1. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência. E vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso.
ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muitos felizes serão os que guardam os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia à minha porta, aguardando com esperança às ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda a pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que desprezam amam a morte. Irmãos, esta é uma personificação do caráter de Cristo. E nós temos vindo a aprender nas últimas aulas. Eu enfatizo aqui novamente, irmãos, é uma pena que muitos, toda a congregação, não possa aprender mais da palavra através do ensino da escola bíblica. Neste momento estamos a aprender sobre temperamentos e como moldar o nosso caráter. E moldamos o nosso caráter através de conhecermos como Jesus era. Ele é o nosso exemplo. A palavra do Senhor diz em Mateus 25:34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, sabemos nós que vamos entrar na Terra Santa, na Nova Jerusalém. Que cada um de nós saiba estar à porta da Nova Jerusalém, nos umbrais da sua porta, para que nenhum de nós se perca, mas siga o caminho estreito que o Senhor nos ensina a seguir a cada dia. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a irmã Lino por estas palavras de exortação. Realmente, o livro de Provérbios é um livro tão bonito e é um livro que tem conselhos e nos ensina como é que nós devemos agir durante o nosso dia a dia. O nosso caráter é algo tão importante para a vida cristã, porque às vezes o nosso caráter molda a nossa maneira de agir, molda o nosso comportamento. Então, que o nosso caráter possa estar alicerçado aquilo que é a palavra. Amém. De Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Cuida agora do pastor que irá então trazer a pregação para esta manhã. Glória a Deus. Vamos irmãos a ficar de pé.
Vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, não fiques distraído. Deus já está a falar connosco através do louvor e da sua palavra. Mas é importante nós ouvirmos o coração de Deus. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, na tua presença estamos. Na presença do Deus forte. Na presença do Deus conselheiro. Na presença do Príncipe da Paz. Nós te exaltamos e louvamos o teu santo nome. Nós somos Deus. Pai, nesta manhã clamamos para que venha uma palavra rema, a palavra certa para os nossos corações. Nós não queremos ir daqui vazios, mas queremos ir daqui edificados. Nos alegrando que tu tens falado connosco. Nos alegrando porque tu és o nosso Deus e a tua mão está sobre os teus filhos. Por isso, nesta manhã, Senhor, esquadrinha os corações. Passa neste lugar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque nada está oculto diante de ti, Senhor. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso entregamos este tempo, Senhor, quando estamos à volta da tua palavra. A tua palavra não volta para trás vazia, mas ela se cumpre em cada momento da nossa vida. Por isso toma a primazia, Senhor. Ó Deus, endireita as nossas veredas, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, quebra correntes, mas acima de tudo, que o teu nome seja exaltado e que o pecador volte para os teus braços. Pai, nós oramos e declaramos no nome e no poder de Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Amém, assim seja em nome de Jesus. Glória a Deus. Ficamos sentados. Aleluia. Glória a Deus. Estamos disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra em Romanos capítulo 8, verso 37. E eu quero partilhar consigo nesta manhã conceitos práticos para a sua semana. Aleluia. Conceitos que vão lhe dar estrutura para você ser bem sucedido na sua caminhada cristã. Amém? Às vezes percebemos que dicas são importantes na nossa vida. Amém? Dicas são importantes. Talvez quando você está a fazer uma receita, alguém lhe ensina uma receita e percebe o ponto do bolo, percebe o ponto do alimento. Irmãos, é tão importante nós recebemos instrução e conceitos práticos para a nossa vida. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 37. Eu quero também partilhar este conceito convosco. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas, diga comigo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, há uma garantia tremenda. E eu quero que tu percebas isto no início desta semana. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque percebemos que nada nos pode afastar do amor de Jesus Cristo. Nem a tribulação, nem a escassez, nem as potestades nos poderão desviar daquilo que Deus tem para a tua vida. E nós devemos entender que esta semana só vai decorrer dentro da normalidade. Ou seja, fora do normal, irmãos, se nós andarmos com aquele que pode garantir a vitória na nossa vida. Se a vitória estiver centrada nas minhas capacidades, se a vitória estiver centrada no homem, uma vez vamos vencer, outras vezes não vamos vencer. Mas quando nós nos concentramos em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, aleluia, nós podemos nos alegrar, porque Ele sempre tem preparado o melhor para aqueles que o amam. Irmãos, podem dar glória a Deus. A vitória não vem das minhas capacidades, a vitória não vem do meu diploma, a vitória vem dEle, amém? É Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dirige, é Deus quem nos capacita no nosso dia a dia. Então eu quero que tu saias deste lugar, da igreja do Senhor, percebendo que aquilo que faz a diferença, aquilo que é o mais na nossa vida, não é o pastor Vítor. Aquilo que é o mais na nossa vida diz: mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O mais na nossa vida é Jesus, o Nazareno. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós vemos mais. Com Ele nós conseguimos ultrapassar.
Com Ele eu tenho uma expectativa maior. Com Ele nós chegamos mais longe. Ele é o fator decisivo na nossa caminhada cristã. Então quando começares a tua semana, não te baseis na tua força, nem no teu emprego, nem na tua conta bancária. Em primeiro lugar apresenta tudo ao Senhor, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Então quando nós estamos na igreja não é tempo de ficar a olhar a saia nem o sapato, é tempo de clamar, é tempo de Senhor, eu preciso da tua direção para a minha família, eu preciso de resposta para a minha oração. Talvez tu clames no teu quarto, talvez tu clames no teu dia a dia, clamando pela mão de Deus. Com Ele tu és mais do que vencedor. Então deixa-me dizer, com Ele nós chegamos mais longe. Com Ele Ele abre os nossos olhos espirituais e nós percebemos aquilo que é mais importante na nossa caminhada. Na verdade, Jesus Cristo é a melhor sociedade que nós podemos ter na nossa vida. Os homens têm medo de abrir sociedades uns com os outros, que não confiam. Têm medo que alguém roube, que alguém possa defraudar, possa ficar também às vezes ali triste por todos os acontecimentos. Mas a melhor sociedade que nós podemos fazer é com Jesus. Deixa Jesus no controle da tua vida. Aleluia. Faz esta sociedade com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Às vezes fazer sociedades com os homens dá errado. Mas fazer sociedade com Deus não nos diminui, acrescenta. Deus não nos inferioriza, Ele nos potencializa e acrescenta na nossa vida, multiplica na nossa vida. Jesus vem dar uma vida em abundância sobre os seus filhos. Então quando nós fazemos uma sociedade, nós não ficamos limitados. Deus não nos diminui, Deus não nos tira, pelo contrário, Ele acrescenta, Ele nos valoriza, Ele multiplica a sua bênção sobre as nossas vidas. Então nada temos a perder. Quando começares esta semana, coloca Jesus no centro da tua vida. Diz: Senhor, eu quero começar esta semana, Tu sejas o mais, o tudo na minha vida. E se tu queres a bênção dEle, Ele não pode ser um qualquer. Não é apenas teu amigo, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Deus. Com Ele nós somos mais vencedores. Tu serás bem-sucedido com Cristo no comando da tua vida. Será que os irmãos podem dar glória a Deus? Então a nossa vitória, irmãos, não é uma vitória que está voltada no homem, apoiada no homem. Como a nossa irmã dizia, os homens às vezes dizem palavras benditas, mas Deus conhece a profundidade dos nossos corações. Sabe, a vitória não vem virada da nossa potencialidade. Nós não queremos ser egocêntricos. Esta igreja é cristocêntrica. Cristocêntrica. Deus no comando da vida da sua igreja. Deus vai dar glória a Jesus. Diz também, vamos estar ao teu lado, coloca Cristo no início e Ele te vai dar a vitória. Amém? Aleluia. Deus vai dar glória a Jesus. Quero os irmãos bem despertos, bem acordados. Então começa esta semana com o pé direito. Quando fores para o trabalho, começa a orar e começa a clamar: Senhor, este trabalho não tem sido fácil. Deus, este trabalho talvez não esteja a dar o lucro que eu pretendo, mas começa a clamar a Deus. Deixa-me dizer que no início desta semana, Deus não vai ajeitando a agenda. Deus não vai fazendo remendos. Deus não é um Deus que vai tentando arranjar soluções conforme vai sendo o dia a dia. Nós às vezes fazemos assim, não é? Tentamos remediar a situação, uma calça se rompe e nós colocamos um remédio, tentamos remediar a situação. Deus não é um Deus de remédios. Deus já tem preparado o melhor para a vida da igreja. Deus não segue atrasado, Ele segue ao nosso lado, Ele segue na nossa frente. O bom pastor segue na vida da sua igreja na frente, preparando o melhor para cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 43, no verso 16 em diante, até o verso 23. Deus sempre prepara o melhor para os seus filhos. E é isso que tens de perceber nesta semana. Coloca nas tuas orações, quando vais em viagem, lá no caminhão, que um clamor seja levantado na tua viagem. Amém? Quando nós estamos em casa, no nosso quarto, coloca Cristo no centro da tua família, do teu emprego. Mas eu quero que entendas isso. Quando tu começas a clamar, Deus prepara o melhor para a tua casa. Deus envia a resposta certa. Gênesis capítulo 43, verso 16 diz: quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve-me estes homens à minha casa, mate o animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia.
E ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. E eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantidade exata. Por isso a trouxemos de volta connosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Toma atenção. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simão e o levou à presença deles. Até aqui a preciosa palavra de Deus. Irmãos, havia escassez, havia fome, e eles tiveram que ir ter com José. José que administrava. Deus o tinha colocado no alto. E veja bem as voltas que a vida dá. Aqueles que prepararam a cova, que o venderam como escravo, agora estavam a ir ao encontro de José, pedir auxílio. E a família deles estava a passar escassez, e desceram ao Egito. E no Egito prepararam o cereal. E sabe, José conheceu os seus irmãos. E aquele pagamento José fez questão de devolver. E colocou-os de novo nas suas bagagens, em cima do saco de comer. E sabe, havia escassez, havia dificuldade, havia falta de riqueza. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: quando chegaram a casa, eles perceberam que tinham o cereal e tinham a prata, o pagamento. Entretanto, tiveram que descer novamente ao Egito e ficaram com medo. Talvez fizeram de propósito e agora vão nos escravizar, agora vão ficar com os nossos jumentos, agora vão talvez nos castigar. Mas sabe, aquilo que aconteceu foi completamente diferente. Está citado no verso 23. Disse o administrador: não tenham medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu o tesouro. E o que é que eu quero dizer com isso? Deus já tem tudo preparado. Talvez tu penses que vai ser escassez, talvez tu penses que vais passar dificuldade numa vida atribulada, talvez tu vais pensar que não vais ter condições para superar, para pagar alguma coisa, mas deixa-me decretar isso sobre a tua vida. Alguém precisa de ouvir isto nesta manhã. Deus vai suprir, a prata vai aparecer e tu vais ter a abundância do teu celeiro. Aqueles que creem nisso, digam amém. Aleluia. Deus já tem tudo preparado. Às vezes ficamos com medo, como é que a porta vai se abrir, como é que as coisas vão funcionar. Eu não sei como, mas Deus vai suprir. Eu não sei como Deus vai fazer, se Deus vai levantar alguém, se algum emprego novo virá, se haverá algum serviço extra. Eu não sei de onde virá a bênção, mas eu sei que Deus continua a ser Deus, e quando colocamos em primeiro lugar, Ele supre as nossas necessidades. Às vezes ficamos com medo do pior. Às vezes pensamos que os negócios não se concretizam. Às vezes pensamos que Deus não vai suprir as nossas necessidades. Mas quando nós avançamos com fé, com Deus no controle, deixa-me dizer-te, tu precisas colocar esta palavra no teu coração. Deus já tem tudo preparado. O Deus, o seu Deus, o Deus, o seu Pai, foi quem nos deu um tesouro. Louvado seja Deus. Então Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória por Jesus Cristo. Então não tenhas medo. Quando nós vemos um problema, irmãos, Jesus já tem a solução. Quando nós estamos concentrados no problema, Jesus tem a solução para a tua vida. Confia no Senhor, Ele suprirá as tuas necessidades. Diz para o teu irmão: Ele já tem preparado o melhor. Aleluia! Vamos podem dar glória a Deus. Aleluia! Deus já tem preparado o melhor. Deus já tem a prata,
Deus está tudo resolvido no coração de Deus. Nós só temos que o adorar e bendizer o seu nome pela sua fidelidade. Romanos capítulo 8, verso 28. Este é o cântico de vitória que eu quero que nós possamos cantar durante esta semana. Deus no controle, Deus vai suprir, Deus vai estar presente. Nós precisamos vai ficar tristes, não vai haver provisão, não vamos ter maneira. Nós não estamos a enxergar a prata, está lá em cima do saco. Deus já tem tudo tratado sobre a tua vida. Diz a palavra, Romanos capítulo 8, bem conhecido, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Foram chamados segundo o seu. Não vivas de momentos, vive de propósito. Momentos podem ser difíceis. Eu lembro quando Jesus estava no jardim de Getsemane, um momento terrível. Eu não sei o que é que aconteceria. O que é que aconteceria com o pastor Érico, percebendo que em breve iria ser crucificado, que iria ser trespassado, que iria ser zombado? O que é que aconteceria, pastor Érico? O que é que aconteceria consigo? Com medo. Eu não ficava só com medo, o meu coração disparava. Aquele suor começava a aumentar, já não havia ar-condicionado. Como é que você reagia sabendo que dentro de poucas horas você iria ter uma morte extremamente dolorosa? Os irmãos acham que Jesus queria ir à cruz? Será que Jesus não queria deixar aquele momento difícil de lado? Certamente queria. Mas disse ao Pai: Pai, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E porque Ele se focou no propósito, nós hoje temos vida. Porque Ele se focou no propósito, nós temos acesso à vida eterna. Porque Ele se focou no propósito, hoje nós temos uma bem-aventurada esperança. E tem sentido estarmos como igreja reunidos, porque Ele ressuscitou e está no nosso meio. Mas isso é porque Ele viveu de propósitos. Porque se vivesse o momento, qual seria o momento? O momento era desistir. O momento era abandonar a cruz. O momento era não passar aquela tempestade. O momento talvez fosse não aguentar aquela pressão, aquela dor. E Jesus bem sabe também que às vezes este é o sentimento que passa no nosso coração. As nossas emoções às vezes tentam dirigir a nossa vida. E às vezes fracassamos. Às vezes desiludimos pessoas. Às vezes o pecado domina o nosso coração. E muitas das vezes, por causa das emoções, nós tentamos abandonar. Desviamos daquilo que é o mais importante. Mas deixa-me dizer-te nesta noite: foca-te no propósito. Foca-te no final da meta. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não sigas o momento pode ser enganoso. Mas quando nós nos focamos naquilo que mais importa, naquilo que é imutável, naquilo que é a vontade de Deus, o nosso coração vai se alegrar, porque percebemos que há um novo dia, há um sol que brilha. Então deixa-me dizer que muitas vezes o nosso coração é enganoso. Nós não queremos passar atenção, nós não queremos passar um momento de dor, mas vale a pena lutar quando nós temos a certeza que é Deus que está neste propósito. Amém? Então deixa-me dizer isto para o teu irmão: aguenta a pressão do dia a dia, aprende a lidar com as tuas emoções. Às vezes os momentos são difíceis, às vezes, sabe, eu não sei se você já passou momentos difíceis no seu casamento. Eu não quero que ninguém levante a mão, porque só começa aqui no altar, mas o que é que passou? O que é que começa aqui os pés? Estamos cansados de passar dificuldades, não é? Momentos difíceis. Mas nós temos que nos focar no propósito. Família é algo extremamente importante. Passamos momentos de dor, passamos por situações que às vezes temos que aprender a perdoar. Sim. Temos que esperar que o nosso companheiro mude. Temos que esperar. Às vezes há oscilações que nos doem, mas deixa-me dizer, família vale a pena.
Quando chegamos neste lugar, nós não vamos ver uma igreja perfeita. Só porque você entrou já é imperfeita, não é? Desde o momento que entrou o pastor passou a ser uma igreja imperfeita. Só aquele que é perfeito, que é Jesus o Nazareno. Mas quando nós deixamos Cristo mudar a nossa vida, porque quem conhece Cristo não permanece na mesma. Quando deixamos o Senhor mudar e transformar o nosso coração, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. E nós podemos dar glória a Deus. Não te deixes enganar pelas tuas emoções. Os irmãos lembram-se da vida de Jonas? Jonas deixou-se levar pelas suas emoções. Seguiu aquilo que sentia no momento. E o que é que ele sentia no momento? Na verdade, irmãos, Jonas não gostava dos ninivitas. Jonas achava aquele povo mau, desprezível. Para Jonas, entregar a mensagem aos ninivitas era como entregar pérolas a porcos. Nem queria passar no meio daquele povo. Tinha recebido uma ordem de Deus, mas ele pensou no seu coração, as suas emoções: este povo não merece esta mensagem. Este povo é pecador. Deste povo nós não vamos tirar nada. Não prestam, são desprezíveis. E essas eram as emoções de Jonas. Havia ou não havia a vontade de Deus? Desce a Nínive. Mas no coração dele diz: não, eu vou seguir aquilo que sinto. Eu vou fugir para Tarsis. Vou seguir um caminho contrário. Eu vou seguir aquilo que é a minha vontade. E às vezes, quando seguimos as nossas emoções, nós podemos estar errados. Quando nós nos guiamos daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus diz, e seguimos as nossas emoções e dizemos assim: não vale a pena ir, não vale a pena continuar na igreja, a igreja é só gente imperfeita. Não vale a pena servir os irmãos, são imperfeitos. Não vale a pena. Amém. O ponto é aquilo que Deus diz, não é aquilo que as tuas emoções dizem. É verdade. Não é aquilo que tu acordas mal disposto pensas. Tu podes acordar mal disposto para dizer que eu sou o pior pastor. E à tarde mudares. É verdade. O que importa é aquilo que Deus diz. Deus firmou a igreja, uma igreja imperfeita, mas Jesus está-nos a ensinar. Jesus está-nos a perdoar. Jesus está-nos a purificar. Nós estamos a caminhar no caminho de excelência. E um dia seremos perfeitos. Mas muitas vezes não vale a pena. Mas Deus tinha dado uma ordem: desce a Nínive. E ele diz: não vou descer. O que é que aconteceu? Consequências. Há tempestade na nossa vida, muitas das vezes por causa das nossas más decisões, porque nós seguimos o momento daquilo que nós sentimos. E porque seguimos aquilo que sentimos, a Nínive não vale a pena, aquele povo é pecador, é desprezível. Eu nem quero andar no meio deste povo. Há tempestades que muitas vezes nós estamos a viver e a experimentar, porque nós estamos desfocados daquilo que Deus tem para nós. Então deixa-me dizer, não sigas às vezes as emoções. Podem estar enganados. Mas concentra-te, irmãos, concentra-te naquilo que é a perfeita vontade de Deus. Jonas colocou no seu coração: eu não vou descer a Nínive, e não desceu. Às vezes fazemos as coisas assim, é no calor do momento. Agora não vou, agora não faço, agora não me envolvo, agora não perdoo, agora não sirvo, agora não faço. Mas às vezes as tuas emoções podem estar erradas e há problemas e tempestades presentes. Jonas não precisava de ser lançado no mar. Jonas não precisava de chegar à barriga daquele peixe se ele fizesse caso da perfeita vontade de Deus. Então deixa-me dizer-te: segue o propósito. Diz para o teu irmão que está ao teu lado: segue o propósito e não te deixes enganar pelas emoções. Aleluia, os irmãos estão cá. Às vezes no calor do momento nós decidimos ao contrário. No calor do momento, porque alguém nos aborreceu, e nós queremos abandonar e fugir e fazer as coisas à nossa maneira. Não faças as coisas à tua maneira. Deus tem um sítio preparado para ti. Deus tem um plano direcionado para ti. Ouve a voz do céu. Diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 19, verso 2. Eu quero que sigas esta semana assim mesmo. Focado, centrado em Cristo, centrado que Ele tem o melhor preparado para a vida da igreja. Todos os tesouros, toda a riqueza, o Pai Celestial vai prover sobre a nossa vida.
Mas nós não queremos caminhar nesta semana na base de impulso, não é conforme nós acordamos de manhã, não é conforme nós vimos as notícias, não é se eu dormir com os pés de fora. Se alguém dorme com os pés de fora é o Vítor Gabriel. O Vítor Gabriel dorme sempre com os pés de fora. Diz a palavra, Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Diga comigo, nem ser precipitado e perder o caminho. Os irmãos lembram-se daquela situação complicada, onde, quando chegaram para prender Jesus, Pedro, na sua impulsividade, o que é que ele fez? Cortou a orelha do mago. Mal. Cortou a orelha. Os irmãos acham que era para cortar a orelha? É para cortar a orelha, porque ele é soldado, desviou a cabeça. Se ele não desviar a cabeça, ele morria instantaneamente. O milagre tinha que ser maior. O milagre tinha que ser maior que a orelha. Fugiu da vontade de Deus. Este não era o propósito e a vontade de Deus. Foi impulsivo. Fez aquilo que a sua emoção. Não vou levar o mestre, vou levar Jesus. Não, nem pensar nisso. Ninguém passa por mim. Pensa que é só assim, Pedro. Às vezes somos impulsivos assim. Às vezes é no trânsito, às vezes é alguém que diz alguma coisa. Não, isto não pode ficar aqui na garganta. Não pode ficar na garganta e lança a espada. E onde passar, passou, cortou. Depois logo se resolve. Que a gente quer assim, que é impulsiva. Porque alguém disse alguma coisa que não agradava, alguém teve um gesto que não concordou, alguém disse uma palavra que não concordou, e faz como Pedro, impulsivo, lança a espada e depois logo se vê. Lança a pedra, bate no vidro e depois logo se apanha aos pedaços. Cuidado com a impulsividade. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ora, quando nós estamos a crescer é para ganhar maturidade. Temos que perceber, às vezes, a impulsividade que não é boa. Não é boa quando? Quando prejudica os outros. Você vê alguém está a passar sede, uma criança tem sede, e você abre a garrafa e dá-lhe de beber. Fantástico! Fantástico! Você percebe que há uma família a passar mal, e Deus toca ao seu coração e vai e você supre esta impulsividade. Fantástico! Mas a impulsividade não é boa quando nós prejudicamos o próximo. Jesus estava a ficar prejudicado por causa da impulsividade de... Pensam que os soldados não ficaram mais atentos depois de lançar a espada? Ficaram mais atentos. Pedro também pensava que nunca iria negar o mestre. Às vezes, sabe, batemos muito no peito e dizer: não, eu sou crente de fulano, eu sou crente de 30, 40 anos, eu já vim desde o tempo dos reis. Eu nunca vou trair aqui. Cuidado. Pedro chorou amargamente. Pedro arrependeu-se, mas chorou amargamente. Irmãos, o pecado, o erro da sua impulsividade, pesou muito no coração. Afinal, deu por ele a negar o próprio mestre. Então, deixa-me dizer-te, durante esta semana, era fantástico ver Pedro, quando Jesus curava, ele ia ali junto com a maré, as coisas funcionavam. E há muita gente assim, quando funciona, glória a Deus, está tudo bem na igreja, fantástico. O pastor é o melhor, o grupo de louvor é o melhor, temos o melhor do mundo. E quando as coisas não funcionam? Quando as coisas não funcionam, continua fiel. Permanece edificante. Permanece centrado na vontade de Deus. Pedro chorou amargamente o facto de ele agir com as emoções, impulsividade. Nós queremos andar no nosso dia a dia concentrados, com maturidade. Há muita gente que está a abandonar a família, há muita gente que está a abandonar o centro da vontade de Deus, há muita gente que está a perder amigos de anos, há muita gente que está a magoar corações, há muita gente que está a destruir a igreja. Não sejas impulsivo, tem maturidade e percebe em cada momento, irmãos, que vai implicar as tuas decisões. Os irmãos estão cá? Amém. Então deixa-me dizer, pensa. Quem se apressa erra o caminho.
Vamos abrir a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, verso 23. Não quero ver ninguém triste. É apenas um conselho para o nosso dia a dia. Há muita gente que se chateia com a esposa, deixa a casa, abandona filhos. Há muita gente que está aborrecido com o patrão, naquela semana abandonou o emprego. Há muita gente que se chateia com o irmão da igreja, abandona a igreja. Irmãos, não vivas só o momento. Deus tem propósitos para a vida da sua igreja. Se Jesus vivesse assim, Ele não ia à cruz. Aprenda a lidar com as tuas emoções. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz a palavra de Deus: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A minha tradução diz: tem cuidado com o que tu pensas, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Às vezes colocamos um quadro de expectativas. Às vezes fazemos uma agenda para a nossa vida. Às vezes ficamos agarrados a um plano. Temos um plano, ficamos agarrados a um plano. E o que dizer de Noemi? Perdeu o marido e filhos. Qual era o plano que tinha traçado? Caiu ou não caiu este plano elaborado? Caiu por terra. Noemi também tinha um plano, também tinha uma estratégia, como todos nós temos. Temos uma agenda. Estamos firmados àquilo que nós achamos que é o nosso destino. E o que dizer de Noemi, que perdeu o filho, perdeu o marido e regressou à terra. Teve que reconstruir a sua vida. Sabe, muitas vezes só estamos a ver as coisas de uma maneira. Mas às vezes precisamos ser flexíveis. Precisamos ser flexíveis. O português diz: não se caça com cão, caça-se com gato. Amém? E lembrando aqui agora, neste momento, na agilidade e na flexibilidade do pastor Érico, quando chegou no primeiro momento, mesmo sendo engenheiro formado na ordem dos engenheiros, o primeiro trabalho ele agarrou à mão. Flexibilidade. O bem maior a família, o cuidado da provisão da família falou mais alto naquele momento. Não era o momento final, mas foi uma passagem. Amém? Porque Deus tem preparado o melhor. Mas não colocou só: não, eu só vou se for engenheiro, só vou se for assim. Não. Veio e tornou-se flexível naquilo que a vida lhe apresentava, acreditando que Deus está a dirigir a nossa casa. Só bater uma coisa em cheio. Foi logo na igreja que escolheu bater em cheio. O que dizer, irmãos, de José, que tinha um plano, tinha um sonho, que o seu molho ficava destacado acima do molho dos seus irmãos? O que dizer de José? Pensava que ia ser uma vida de rosas, iria ser uma vida fantástica, sem lutas, sem provas, porque parece que é o sonho de qualquer crente, não é? Nós oramos e não há problemas. O que dizer de José? Vendido, aprisionado, a sua imagem pelo homem ficou manchada, mas Deus tinha preparado o melhor. O Espírito do Senhor estava sobre ele, mas tornou-se flexível, adaptou-se. O que dizer de Moisés? Moisés tinha muito povo. Vamos dizer, o Moisés é um pastor abençoado, glória a Deus. É ou não é? Fantástico. Já estamos a ver um verso da medalha. Já estamos a ver uma face da moeda. Do que batente tem muito povo que resmunga e que volta costas para Deus no primeiro momento. Às vezes podemos dizer: uma igreja numerosa, glória a Deus. Cuidado, podemos só estar a ver o verso da moeda, só de um lado. Tem outro verso. E ele também desesperado lá ao pé do mar vermelho: e agora, Deus, o que é que vai ser? Deus diz: olha, levanta-te e diz ao povo para marchar. Ser flexível. Ser flexível. O que é que quer dizer com isso?
Às vezes é bom teres um plano, teres uma estratégia. Mas cuidado que a vida às vezes dá surpresas. Dá surpresas. Estava a olhar para a nossa irmã ali, há pouco tempo tínhamos aqui um porteiro de excelência, nosso irmão João. A vida passa. E nós temos que nos adaptar às novas realidades. De emprego, familiares, tudo muda. Mas nós não podemos só manter um plano e dizer que Deus está errado. Não, ser flexível. Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode dar glória a Deus. Ser flexível. Aleluia. Glória ao teu nome. Aprende. Aprende aquilo que vem de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito. Eu não sei, há crentes que às vezes pensam que o mundo está contra eles. Que as pessoas passam a vida a jogar pedras contra eles. Talvez alguém pense, lembra-se de Davi quando estava lá no campo, veio o urso, veio o leão, e há crentes assim, o inimigo, é os outros, é as condições, está tudo contra mim, tudo me joga pedras. Será que alguém pensa assim? Às vezes pensamos assim. Isto vai mal a pior, pastor. Veio o urso, agora veio o leão. O leão e o urso não vieram para comer o rebanho, vieram para comer o rebanho de Davi. Vieram. O que é que nós aprendemos? Vieram para comer o rebanho. Vieram para dar experiência a Davi. Para prepará-lo para algo maior, para Golias. Porque quando ele parte para Golias, Deus já lhe tinha dado a vitória sobre o urso e o leão. Golias veio para destruir o povo de Deus. Mais um processo de aprendizagem. Sempre a crescer na sua experiência com Deus. Deixa-me dizer que muitas das vezes nós pensamos é só problemas, é só pedras. Escuta, não é pedras. Deus tem um propósito. Deus tem um plano, não são pedras. As pedras que são lançadas é para meteres debaixo dos pés, para fazeres um degrau, para cresceres. Uma escada para que tu possas viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando acontecem problemas na nossa vida, não encares só é alguém contra ti, é as circunstâncias adversas contra ti, não. Olha, coloca debaixo dos pés e continua a crescer em Cristo, numa maturidade com Ele, para que Deus aperfeiçoe o teu caráter e te prepare para coisas maiores que estão lá na frente. O leão e o urso não vieram matar Davi, nem o seu rebanho, vieram fazer ganhar a experiência da fidelidade, do cuidado e do poder sobrenatural de Deus. Quando olhamos para Saúl, Davi foi sempre a crescer. Quando olhamos para Saúl, sabe, já havia uma escolha sobre Davi, mas mesmo assim, ele muitas vezes tentou tirar a vida a Davi. Tudo tem um processo na nossa caminhada, irmãos. Deus está a trabalhar no nosso coração, no nosso caráter. Não é apenas o mundo voltado contra ti, não. Deus está a fazer crescer e a ganhar experiência. Mas faz desta experiência um aprendizado na tua vida. Cresce. Sobe de graus, porque com Jesus tu és mais do que vencedor. Vamos podem dar glória a Deus. Aleluia. Confia, cresce, evolui, adapta-te. É assim a nossa semana. Às vezes o emprego muda, às vezes mudamos de residência, às vezes alguém parte mais cedo daquilo que esperávamos. A vida nos obriga a ser flexíveis, mas Deus não deixa de estar no controle. Deus vai suprir. O Espírito do Senhor vai estar sobre ti, dando força para tu caminhares. E cada experiência que tu tens, deixa-me ter, não deixa os sentimentos moldarem a tua mente, mas foca-te naquilo que Deus tem para ti. E nós vamos dar glória a Deus. Atos capítulo 25, estou quase a terminar. Atos capítulo 25, verso 23. Atos capítulo 25, verso 23. Diz a palavra de Deus: e no dia seguinte Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e homens importantes da cidade.
por ordem de Festo, e Paulo foi trazido. Irmãos, Paulo tinha capacidades ou não tinha capacidades? Paulo era aquele apóstolo aos gentios ou não era? Era. Usado ou não era usado de uma forma maravilhosa nas mãos de Deus? Não isso a igreja, era ou não era? Deus fez maravilhas através das suas mãos ou não fez? Fez. Evangelizou ou não evangelizou toda a Ásia? Até Espanha anunciou a palavra de Deus. Havia ou não havia um potencial tremendo na vida de Paulo? Havia. E Deus agora vai colocá-lo preso. Um homem cheio de capacidade, um ensinador, um instrutor, um homem usado com toda a autoridade nas mãos de Deus, com todo o potencial, que evangelizou, não olhava a meios, andou mais a pé que alguns de carro. E Deus permite que ele seja colocado preso, atrás das grades. Humanamente, será que vamos entender isso? Vamos entender isso? Para si tem sentido isso? Para mim não tem sentido. Teve sentido para toda a igreja, certamente para alguns sim, mas alguns lá atrás. Não digo alguns lá atrás, não, se Paulo está preso é porque ele fez alguma coisa de errado. Sempre tem gente assim. Paulo está atrás é porque Deus permitia, porque é um criminoso, é porque fez alguma coisa de errado. Tem umas pessoas que não pensaram assim alguns. Pensaram. Está lá, está a pagar. Está preso é porque está a pagar. Olha, se está preso é porque Deus o permitiu. Mas nós pela palavra vemos todo o potencial condicionado e preso. Mas nós vamos ver Deus quando parece que o homem fechou uma porta. Deus estava preparando outra porta para se abrir. Impensável à mente humana. E quando Paulo chega, diz que é Agripa, Berenice, a sua esposa e altos oficiais, todo o núcleo forte daquela cidade, naquela sala, está preparada para ouvir o apóstolo Paulo. Talvez esta é uma oportunidade única que não iria decorrer de uma outra forma, mas Deus permite ali toda a gente mais importante da cidade, preparada somente para ouvir Paulo. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Deus não estava preso, Deus não está condicionado. Quem entende os caminhos do Senhor? Quem entende alguém de nós, eu nunca iria deixar na minha mente humana condicionado, escolhido, pressionado. Pensava que o potencial tinha que sair cá para fora. Mas Deus permite assim para conquistar e alcançar aqueles homens importantes naquela cidade. Aquilo certamente teve um impacto tremendo. Não ficou escrito todas as coisas, mas certamente teve um impacto grande na cidade. Então deixa-me dizer que há coisas que nós não entendemos. Tu não sabes tudo. Há coisas que Deus faz que nós não estamos a perceber o porquê, nem como. Mas deixa-me dizer, permanece fiel, permanece em Cristo. Há portas que parece que estão-se a fechar, tu não estás a entender, mas deixa-me dizer-te, Deus é poderoso para abrir outras portas que nós não alcançamos. Mas continuam a ser os planos e o propósito de Deus. Deus tem formas de agir que nós não alcançamos e nós não percebemos e que não tem lógica pela nossa mente. Mas quem formou todas as coisas? Diz Deus lá para Jó. Quem formou todas as coisas? É Ele. E Ele sabe muito melhor do que nós aquilo que é mais importante nesta terra. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 6, verso 12 e depois o verso 16. Vamos ler. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Eu estarei contigo, respondeu o Senhor, e tu derrotarás todos os midianitas como fossem um só.
eu quero destacar: eu serei contigo. Deus tinha falado com ele que ele iria ser com ele, que iria ser este homem valente, que iria livrar da opressão dos midianitas, mas sabe, havia um grande problema. É que nem ele se considerava um grande homem, nem ele estava a ver a vontade de Deus a ser aplicada no seu dia-a-dia. Ele podia olhar para aquilo que estava a viver e podia pensar: eu não estou a ver Deus nisto. Eu estou a malhar aqui o trigo lá do lagar, no sítio errado, por causa da opressão. Ele se podia falar era da opressão dos midianitas, que levavam as culturas, que devastavam, que oprimiam o povo de Deus. E quando o anjo do Senhor lhe aparece no verso 12, ele recebe uma promessa de Deus. Eu vou pedir para projetar o verso 12. Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Quer dizer, as circunstâncias não eram fáceis, ele também não era nenhum poderoso guerreiro. E às vezes esta imagem que nós temos acerca de nós mesmos, às vezes não nos percebemos que temos força para nada. Ele era da tribo mais pequena e da família menos numerosa. Ele olhava assim: eu nem família tenho e a minha tribo é das mais pequenas. Quer dizer, ele não se considerava nada daquilo que estava a viver. E foi por isso que no verso 16 Deus veio reforçar que Deus estaria com ele e lhe daria a vitória sobre os midianitas. E quando nós percebemos pela palavra de Deus, veio uma grande multidão de homens oferecendo para a batalha contra os midianitas, mas eles tiveram que ser testados e foram provados. E desta grande multidão, irmãos, sobraram muito poucos. E destes poucos fizeram também muito pouco. Porque Deus queria dar aqui uma mensagem bem clara: que a vitória não vem do homem, a vitória vem de Deus. Amém. Deus quis falar para este homem: olha, tu vais viver, tu vais experimentar. Se tu viveres nesta realidade que eu estou a falar sobre a tua vida, eu vou fazer coisas tremendas, vou-te dar a vitória, porque eu sou contigo. Amém. Se ele tivesse vencido com muitos, podia pensar: eu venci porque o povo se juntou a mim e estes muitos numerosos deram uma vitória. Mas ele ficou a perceber: não, a vitória vem de Deus. Quem fez esse milagre foi Deus. E deixa-me dizer também para ti nesta semana, quero falar isto ao teu coração: Deus é contigo. Eu quero que tu percebas isto a começar esta semana. O Deus que nós clamamos, o Deus que nós buscamos, é o Deus que supra as nossas necessidades. Mas Ele não é um Deus distante, é um Deus que está em nós e faz coisas tremendas através de nós. E eu quero que, quando começares esta semana, levantes a tua cabeça. E tu podes te achar sem condições, tu podes te achar o menor da tua casa, tu podes achar que estás numa igreja pequena, mas deixa-me dizer: o nosso Deus é grande, o Deus que servimos é um Deus grande, poderoso, tremendo, que nos dá a vitória sobre os midianitas. Aleluia. Então deixa-me dizer: guarda esta palavra para o teu dia-a-dia, estes conselhos para a tua alma. Deus não é apanhado despercebido. Deus é um Deus que segue na nossa frente. Deus já tem tudo preparado para teres uma semana abençoada. Só tens que levantar a cabeça e decretar isto para o inimigo das nossas almas. Nós não vamos andar segundo as nossas emoções, mas nós estamos focados naquilo que Deus tem para a vida da igreja. Não desistas da tua igreja, não desistas da tua família, não desistas daquilo que é o plano de Deus para a tua casa. Deus é contigo. Os irmãos creem nesta palavra? Amém.